E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o reino animal, que é esse reino que inclui seres vivos eucariontes, heterótrofos e pluricelulares. Na aula anterior a essa, nós estudamos o filo dos poríferos, que são os animais mais simples que existem, certo? E dando continuidade à linha evolutiva, de acordo com a evolução biológica, o próximo grupo de animais que surgiu depois dos poríferos foi esse filo chamado de filo dos quinidários. Muito bem, você sabe quais são os animais que fazem parte do filo dos quinidários? Então nós temos vários animais muito interessantes. O mais famoso deles é a água-viva, que você já deve ter ouvido falar. Mas nós temos também as hidras, as anêmonas, certo? E os corais, que são muito conhecidos também, certo? Então são animais muito simples em comparação com os outros, mas são bem mais evoluídos do que os poríferos, os animais que nós estudamos na aula anterior. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre esse grupo? Bem, então vamos falar um pouquinho sobre as características típicas dos quinidários. Enquanto os poríferos eles não possuem tecidos verdadeiros, os quinidários já são animais chamados de diblásticos. Você lembra o que é um animal diblástico, meu amigo? Então presta atenção. Os diblásticos são animais que só possuem 3 folhetos embrionários. Todos os outros animais, depois dos poríferos, são animais triblásticos. Eles têm 3 folhetos embrionários. Então, se aparecer numa prova de vestibular para você, meu amigo, que apareceu algum animal que é diblástico, tem 2 folhetos embrionários, você pode ter certeza que nós estamos falando sobre os quinidários, que são só os quinidários que são diblásticos, tem 2 folhetos embrionários, certo? E qual é a vantagem ou desvantagem disso, professor? Então presta atenção aí, ó. A maioria dos animais tem 3 folhetos embrionários, que é a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Como você pode ver aqui no embrião dos quinidários, existe um desses tecidos que está ausente, que é o caso da mesoderme. A mesoderme é um tipo de tecido que nos animais que são triblásticos, não é o caso dos quinidários, vai formar os tecidos conjuntivos, os diferentes tipos de tecido conjuntivo, tecido sanguíneo, tecido ósseo, cartilaginoso, adiposo e o tecido muscular, certo? É por isso que quando você olha uma água-viva, você vê que ele parece um monte de pele andando, certo? Então, são animais muito simples porque esses animais não possuem uma série de tecidos. Por que isso, professor? Porque eles não possuem um tecido lá no embrião chamado de mesoderme, que vai dar origem aos diferentes tipos de tecido conjuntivo e ao tecido muscular. Então nós estamos falando de animais muito simples, porque eles são diblásticos, eles têm 2 folhetos embrionários. Então é por isso que um monte de tecidos que são encontrados nos animais não são encontrados dentro desse grupo aí que são os quinidários. Muito bem. Outra característica que você tem que saber sobre os quinidários é que, além deles serem diblásticos, eles possuem uma simetria radiada. Lembra disso, que os animais eles são classificados de 3 formas. Existem os animais bilaterais, certo? Onde o corpo pode ser dividido em 2 partes iguais, mas isso não acontece com os quinidários. Os quinidários eles podem ter 2 tipos de simetria. Grande parte dos quinidários são radiados, como é o caso da anêmona que você pode ver. O que é o animal radiado, professor? É um animal que o corpo não pode ser dividido em 2 partes iguais. Então ele tem o corpo em forma de raio, certo? Isso no caso das anêmonas, das águas-vivas, certo? Mas nós temos os corais. Os corais já são animais que são assimétricos, Então eles não possuem uma simetria definida. Então, a simetria dos quinidários pode ser uma simetria radiada ou pode ser que esses animais sejam assimétricos no caso desse grupo, que são os corais. Muito bem. A grande maioria dos quinidários são de água salgada, vivem no ambiente marinho, mas alguns indivíduos, como as hidras, podem viver na água doce, como eu vou mostrar para você futuramente aí, beleza? Bem, esses animais eles podem possuir 2 estilos de vida, Existem os quinidários que são sésseis, ou seja, eles são fixos, Pensa, uma anêmona, por exemplo, ela é fixa, então é um animal séssil. Os corais são fixos, certo? As hidras são fixas. Agora, existem também as águas-vivas, por exemplo, que são animais errantes, ou seja, são animais que nadam, são animais livres nadantes. E é uma grande evolução que surgiu dentro desse grupo, Lembra que as esponjas, que o grupo anterior que nós estudamos, eles são animais que são todos fixos, Então, essa possibilidade de movimento, essa capacidade de nadar, surgiu aí nos quinidários. Então eles podem ser tanto fixos,
quanto errantes, livre nadantes, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente que pode acontecer uma transição, né, desses animais serem sésseis ou errantes no mesmo estilo de vida, que é o que a gente vai apresentar mais para frente, certo? Bem, agora, o que é importante você saber sobre os representantes animais é quais as características que evoluíram de um grupo para o outro, né? Lembra que nos poríferos, os animais anteriores, eles possuíam uma digestão que a gente chamava de digestão intracelular, que era dentro da célula. Esses animais, eles são os primeiros animais a possuírem um sistema digestório, certo? Então a gente fala que o sistema digestório dos quinidários é um sistema digestório incompleto. E o que é isso, professor? Um sistema digestório incompleto, ele só tem boca, ele não tem ânus, certo? Então perceba aqui na imagem, né, que tanto os indivíduos que são fixos quanto os livre nadantes, eles vão possuir uma abertura, que é a boca. Esse alimento vai ser digerido em um espaço ali dentro, né, que a gente chama de celêntero. É por isso que esse grupo também é classificado como celenterados, certo? Por causa desses animais serem os primeiros animais a possuírem um sistema digestório. Mas lembra que o sistema digestório dos quinidários é um sistema digestório incompleto, só possui boca, não possui ânus, certo? Então os quinidários que são fixos, nós classificamos eles como pólipos. Então os pólipos são quinidários que são fixos, como é o caso da anêmona, como é o caso dos corais, certo? E nós temos os livre nadantes, que nós chamamos de medusas, certo? Então o que é uma medusa? Uma medusa é um quinidário que nada, que se movimenta, certo? E os pólipos são quinidários que são fixos, beleza? Muito bem. Então a gente pode encontrar, né, esses dois grupos aí de quinidários, os pólipos e as medusas, certo? E lembra disso, os primeiros animais a possuir um sistema digestório, porém um sistema digestório incompleto. Esses animais também foram os primeiros a desenvolver um sistema nervoso. Os neurônios, né, que são células muito importantes para a transmissão dos impulsos nervosos, surgiram aqui nos quinidários. Então eles são os animais mais simples, né, que possuíram um sistema nervoso. Os poríferos, o grupo anterior, não possuía. Como que é o sistema nervoso de um quinidário, professor? É um sistema nervoso difuso, como você está vendo, né? Os neurônios se espalham de forma equivalente por todo o corpo do animal. Então essas estruturas em azul que você está vendo aqui é uma rede de neurônios que se espalham pelo corpo do animal. Então os quinidários, eles não têm olhos, eles não enxergam. O que eles possuem, né, é um tato, né, onde eles percebem a movimentação da água ali, a captura de alimentos através do contato direto com isso. Então eles não têm sentidos muito desenvolvidos, certo? Isso porque eles não possuem uma centralização do sistema nervoso, certo? O fato deles terem essa simetria radial faz com que os neurônios se espalhem de forma equivalente, dando essa característica de um sistema nervoso difuso, né, dentro desse grupo que são os quinidários. Muito bem, a digestão desses animais, né, pode ser tanto, como eu disse, eles são os primeiros animais a ter um sistema digestório, certo? Agora, boa parte do alimento também é digerido de forma intracelular. É um resquício lá dos poríferos, né, mais ou menos, de eles terem essa digestão intra e extracelular. Mas lembra, eles foram os primeiros animais a desenvolver uma cavidade digestória que libera enzimas que vão fazer a digestão dentro desse grupo, certo? Agora, o que dá nome ao filo, o que faz com que os animais, todos esses, as anêmonas, as águas-vivas, os corais, sejam considerados quinidários, é a presença de uma célula chamada de quinidócito. Você já deve ter ouvido falar, né, de uma pessoa que sofreu uma queimadura de água-viva. Então, essas queimaduras, esses acidentes que acontecem com os quinidários, se devem ao fato da presença dessa célula aqui, ó. Os quinidócitos são células de defesa dos quinidários, certo? Então, eles são as estruturas, né, que liberam um filamento bem fininho, chamado de nematocisto. E esse nematocisto, esse filamento, quando entra em contato com a nossa pele, ou a pele dos outros animais, né, pode gerar essa reação química aí, fazendo com que dê essa sensação de queimadura na pele das pessoas, beleza? Então olha só que bonito, né? Algumas pessoas queimadas de água-viva, elas podem causar acidentes muito sérios, certo? É muito importante você saber, por exemplo, o que acontece, o que você deve fazer quando você for queimado, sofreu um acidente com água-viva, como você está vendo. Você deve usar vinagre, né? Porque o que vai dar que vai
causar essa queimadura é uma proteína. E a partir do momento que você joga vinagre, você vai desnaturar a proteína, fazendo com que ela perca a sua função. Então, né, o ferimento, né, vai parar e vai começar o processo de cicatrização depois. Então você não deve jogar limão, não deve jogar urina, né? Para de ouvir bobagem. O que você deve fazer quando você sofrer uma queimadura de água viva? Jogar vinagre o mais rápido possível, certo? Para que os ferimentos possam ser recuperados o mais rápido possível. E lembre, o que vai causar esses ferimentos é um tipo de célula chamada de quinidócito, que geralmente se encontra, né, nos tentáculos dos quinidários, certo? Então você entrando em contato com o tentáculo de uma água viva ou de uma anêmona, por exemplo, né, você pode ter essa sensação de queimadura devido ao quinidócito, essa célula de defesa e importante também na captura dos alimentos, certo? Muito bem. Uma coisa importante que você tem que saber sobre os quinidários, né, é que eles possuem uma forma de reprodução sexuada chamada de alternância de gerações. O que é isso? Alternância de gerações é quando o mesmo ser vivo, ou seja, uma água viva, por exemplo, ela vai passar pela fase de pólipo e pela fase de medusa. Eu vou ensinar para você, de acordo com o que a gente vai aprender sobre a classificação dos quinidários, né, que isso pode acontecer dentro dos grupos. Então vamos falar um pouquinho sobre como os quinidários são classificados. O primeiro grupo e mais conhecido dos quinidários, né, um grupo bem conhecido, é esse grupo chamado de hidrozoa. Dentro desse grupo nós encontramos as hidras, certo? Que são esses animaizinhos que você está vendo aqui, né? A hidra, apesar dela ser um animal fixo, né, ser um exemplo de pólipo, a hidra ela passa também pela chamada de alternância de gerações. Então perceba aqui no ciclo, né, que ela é fixa, certo? Aí no momento da reprodução ela forma duas medusas, essas medusas produzem os gametas, esses gametas vão se juntar, vão entrar em contato com o solo e vai nascer um pólipo. E esse pólipo vai produzir duas medusas. Então acontece essa alternância de gerações, onde o pólipo é responsável pela reprodução assexuada e as medusas pela reprodução sexuada. Então uma coisa muito importante que você tem que saber sobre os quinidários é que eles se reproduzem por alternância de gerações, que é uma variação da fase de pólipo e da fase de medusa dentro do mesmo ciclo de vida. As hidras, por exemplo, a maior parte do ciclo de vida delas é em formato de pólipo, mas na hora da reprodução ela forma essa forma medusoide para que se reproduza e gerar um novo pólipo depois. Então as hidras fazem parte desse grupo chamado de hidrozoa, que é uma classe dentro do filo dos poríferos, dentro do filo dos quinidários, desculpa, tá bom? O próximo grupo é o mais conhecido de todos, que é a classe Scyphozoa. Nessa classe aqui nós temos as águas vivas, esses animais maravilhosos, né? Bem diferentes, animais muito simples, certo? Bem, dentro das águas vivas, por exemplo, você também tem alternância de gerações. As águas vivas são animais que a maior parte do ciclo de vida delas é na fase de medusa. Porém, na hora da reprodução, elas formam essa fase polipóide aqui, né, que vai se reproduzir assexuadamente, formar a chamada de éfira, que é uma parte superior ali dentro desse formato polipóide, que vai dar origem às medusas. Então perceba que no ciclo de vida de um quinidário, de uma água-viva no caso, que ela passa pela alternância de gerações. A maior parte do ciclo de vida de uma água-viva é em formato de medusa, mas na hora da reprodução ela forma os pólipos, certo? Isso chama-se alternância de gerações. Isso é bem comum aí dentro desse grupo que são os quinidários, certo? A última classe que eu vou apresentar para você é a classe Anthozoa. Nessa última classe nós temos aí os corais e as anêmonas, certo? São animais fixos, existem cerca de 6.000 espécies de corais, são animais muito conhecidos, certo? Bem, e você já deve ter ouvido falar na anêmona, né, que o peixe palhaço é um animal muito conhecido naquele filme do Nemo, que ele vive dentro de uma anêmona. Então alguma questão sobre os quinidários que pode cair para você é que os quinidários, né, eles formam uma relação ecológica com o peixe palhaço chamado de inquilinismo. Por quê? O peixe palhaço é um animal que ele não sofre as queimaduras devido a uma substância especial que existe nas escamas do peixe palhaço. Então ele consegue sobreviver dentro de uma anêmona, né? O que faz com que ele seja protegido por essa anêmona. Beleza? Então a relação ecológica conhecida como inquilinismo, né, acontece aí com essa classe Anthozoa, que inclui as anêmonas, que são esses animais bem curiosos e fixos aí, tá bom?
Muito bem. E dentro dessa classe nós temos os corais, né? Os corais são muito importantes também porque eles fixam as espécies mais conhecidas, né? Então nós temos aqui o coral cérebro, como você pode ver, olhando mais aproximadamente aqui os corais, né? Perceba como que é a estrutura de um coral. Esses corais são muito importantes para o ecossistema marinho, né? Que eles fazem parte, eles auxiliam aí na biodiversidade do ecossistema aquático. Muitos peixes vivem dentro dos corais, então eles são uma moradia para vários tipos de espécies de peixes, de crustáceos, de uma variedade muito grande de animais, certo? Muito bem, então nós aprendemos aí que existe a classe hidrozoa, a classe cifozoa, a classe anthozoa e essa classe aqui que é mais perigosa, que é a classe cubozoa, onde você tem esse grupo de ser vivo bem interessante, que são as vespas do mar. Esses animais são responsáveis pelos piores acidentes com os quinidários. São animais que eles possuem essa parte superior em forma de cubo, né, meio quadradinha, né, o que faz com que esses animais sejam classificados dentro dessa classe cubozoa. E dentro dessa classe cubozoa nós temos as vespas do mar, certo? Animais bem perigosos. Muito bem, senhores. Então, após a apresentação dentro das classes, as principais características dos quinidários, eu disse para você que os quinidários eles podem se reproduzir tanto sexuadamente quanto assexuadamente, né? Assexuadamente eles podem se reproduzir por brotamento, regeneração e estrobilização. Então eles podem brotar um ao lado do outro, né? Regenerar um ser vivo anatomicamente ligado. E a reprodução sexual desses animais é feita através de alternância de gerações, como eu disse para você, né? Entrando na fase de pólipo e de medusa, se reproduzindo sexuadamente e assexuadamente ao mesmo tempo, que é uma característica desse grupo aí, tá bom? Muito bem. Então, obrigado por assistir essa aula. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o filo dos quinidários. Na próxima aula, né, nós vamos nos encontrar na aula sobre os plateumintos, que são os vermes de corpo achatado, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você, meu amigo. Bora estudar. Se você gostou da aula, faz seu comentário positivo. Se você não gostou, faça os comentários necessários para que a gente possa melhorar as nossas videoaulas cada vez mais. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.